Então, agora nós vamos fazer o fechamento do caso. Como nós falamos no início da nossa abordagem, no início da nossa necrópsia, o nosso objetivo era trabalhar a interpretação adequada de testes laboratoriais. Então, nós vamos usar como exemplo este bovino que tinha uma suspeita clínica, ou melhor, um quadro clínico característico de indigestão vagal, mas testou positivo para o teste de antígeno de BVDV, ou seja, ele é um animal infectado pelo vírus da BVDV. A questão aí é, essa infecção foi a causa dos sinais clínicos ou não? Como interpretar esse resultado positivo? Antes de iniciarmos nossa abordagem, nós frisamos que o resultado do teste que foi realizado, ele indica que esse animal é positivo para infecção pelo vírus e está com uma infecção ativa no momento. Ou seja, é diferente de uma prova sorológica, onde o animal pode ter um contato pelo vírus ou por a vacina, ter produzido uma resposta imunológica, mas não está com infecção ativa. No presente caso, esse animal está com infecção ativa e eliminando o vírus. A questão é definirmos se as lesões que nós observamos na necrópsia são causadas por essa infecção ou se esse animal era um animal que está infectado pelo vírus e apresentou lesões não compatíveis com esse quadro resultantes de alguma outra patologia. Para compreendermos a importância, então, deste resultado, ou melhor, para interpretarmos corretamente esse resultado, nós precisamos compreender a patogenia da infecção pelo vírus da diarreia viral bovina. De uma maneira geral, ou uma análise mais simples, obviamente que os virologistas têm abordagens mais complexas, mas para o nosso objetivo aqui, nós vamos fazer uma abordagem bastante simplificada de como ocorre esta infecção nos rebanhos. Então, existem duas cepas do BVD, chamadas cepa citopática e não citopática. Essas cepas ou essas denominações, elas não têm relação com o fato da amostra ou da cepa ser patogênica e nem com a sua virulência. Isso resulta do efeito deste vírus ou destas cepas no cultivo celular, quando analisadas em laboratório. Então, as cepas citopáticas, elas causam efeito citopático em cultivos de célula e as cepas não citopáticas não causam efeitos nos cultivos de células. Costuma-se dizer que o BVD, as cepas não citopáticas, muitos chamam de BVD real por serem essas as cepas que circulam na natureza e circulam nos rebanhos. E as cepas citopáticas são resultantes de mutações das cepas não citopáticas. E quais são os efeitos da infecção por essas cepas em nossos rebanhos? Então, basicamente, o principal efeito vai depender do estado imunológico e fisiológico dos animais infectados. Então, animais imunocompetentes, sejam eles já bezerros recém-nascidos, animais adultos, se eles se infectarem pelo vírus da diarreia viral bovina, e esses animais não tiveram contato prévio com esse vírus, basicamente eles vão desenvolver uma resposta imune, ou seja, eles vão ficar soropositivos. Entretanto, estes animais não vão desenvolver sinais clínicos ou vão desenvolver sinais clínicos muito leves. Animais que já tiveram contato com o vírus ou que estão protegidos também por vacinação, também não vão apresentar sinais clínicos e a doença tende a se resolver de uma forma benigna. Então, quando que nós vamos ter problemas de perdas por infecções pelo vírus da diarreia viral bovina? Principalmente quando animais, no caso fêmeas gestantes, e sem anticorpos para o vírus da diarreia viral bovina, se infectam. As consequências vão depender do período gestacional. De uma maneira assim didática, não é exatamente essa sequência, mas de uma maneira didática nós podemos dizer que no terço inicial, se elas forem infectadas no terço inicial, nós podemos esperar a ocorrência de abortos ou
malformações fetais, principalmente malformações de sistema nervoso central e de cerebelo. Se esta infecção ocorre no terço final, quando os fetos já têm imunocompetência, já estão imunocompetentes, eles vão produzir resposta sorológica, vão nascer soropositivos, mas sem maiores consequências e também não vão eliminar o vírus. Então, qual que é o maior problema do ponto de vista epidemiológico ou da cadeia de transmissão desse vírus? Quando a infecção ocorre no terço médio da gestação, em que o feto ainda não tem o seu sistema imune completamente desenvolvido, ele não reconhece o vírus como um agente estranho e aí ocorre a formação do que nós chamamos de animal persistentemente infectado. Ele é um animal que pode levar a sua gestação. No caso, a gestação chega ao seu término, ele nasce, e o termo persistentemente infectado é porque, apesar dele não reconhecer o vírus como um agente externo, um agressor, então ele não produz resposta imune, ele não produz anticorpos, mas ele passa a eliminar o vírus durante toda a sua vida. Então, esses animais que nós chamamos de persistentemente infectados, ou pela sigla PI, eles têm essa característica, eles eliminam o vírus durante toda a sua vida. Alguns podem nascer como este animal deste caso que nós falamos, é um animal ser com retardo de crescimento, um animal menos desenvolvidos, outros podem, inclusive, terem desenvolvimento normal. Em qualquer dos casos, eles vão eliminar o vírus, então são eles que mantêm o vírus, e se entrarem em contato com outros animais, principalmente fêmeas gestantes, que não tenham resposta imune para esse vírus, podem ir formando novos PIs e assim é que o vírus se mantém. Além da manutenção do vírus na natureza, o vírus nos rebanhos, o animal PI pode ter uma outra característica. Como nós falamos no início, ele é infectado pela cepa não citopática do vírus. Entretanto, se em algum momento ele sofrer uma mutação, esta cepa não citopática se transformar em cepa citopática, quando um animal tem as duas cepas simultaneamente, ele vai desenvolver uma doença que é uma doença grave, praticamente ela sempre é fatal, que é denominada doença das mucosas. Então, uma doença, quando nós falamos doença das mucosas, nós temos o quê? Um animal que se infectou durante o seu período de gestação, quando ele ainda era feto, ele é um persistentemente infectado pela cepa não citopática, e ao entrar em contato com a cepa citopática, que pode isso ser resultante de uma mutação nesse próprio animal, ou às vezes esse animal que tem a mutação passa a eliminar e ali tendo outros PIs no rebanho, esses animais podem desenvolver essa forma fatal que é denominada doença das mucosas. Então, considerando a patogenia do vírus da diarreia viral bovina, todas as evidências deste bovino que nós acabamos de necropsiar são de que esse animal desenvolveu uma forma crônica das doenças da mucosa, ou seja, ele é um animal persistentemente infectado e que provavelmente entrou em contato ou por uma mutação desenvolveu nele mesmo a cepa citopática do vírus da diarreia viral bovina. Por que nós falamos provavelmente ou evidências? Porque para termos certeza, há necessidade do isolamento das duas cepas no mesmo bovino, ou seja, esse animal, para nós termos certeza, esse material terá que ser examinado em laboratório, com isolamento viral e a identificação simultânea da cepa citopática e da cepa não citopática. O teste que nós fizemos neste animal, ele só nos diz que o animal é persistentemente infectado. Ele não caracteriza se essa cepa é citopática ou não citopática. E além do que, para sabermos se o animal tem as duas cepas ao mesmo tempo, nós precisaríamos ter o isolamento de ambas as cepas. Essa nossa abordagem, a nossa explicação, ela é bastante simplificada. Nós apenas estamos tratando de um animal que nós fizemos necrópsia, que identificamos que ele é persistentemente infectado, e o nosso objetivo era descrever as lesões encontradas. Nas situações reais, né, a caracterização de qual a cepa envolvida, ela é importante porque nós podemos ter outras manifestações. Então, hoje, com o advento de
técnicas moleculares, é possível se caracterizar eh, geneticamente os vírus da BVD. Então a gente fala às vezes de cepa citopática ou não citopática, mas existem também outras subdivisões, BVD tipo 1, BVD tipo 2, as chamadas cepas Rob-like. Então, todos podem causar quadros muito parecidos, inclusive alguns BVDs tipo 2 pode causar quadros semelhantes à doença das mucosas com uma infecção que é denominada infecção aguda e fatal. Então, sempre é importante, né, a gente avançar nessa pesquisa. Mas o que, que nós podemos afirmar com o que nós estamos vendo no presente caso? Não há dúvida de que este animal é um animal persistentemente infectado, ele desenvolveu lesões e sinais clínicos compatíveis com essa infecção, ou seja, nós podemos dizer que o quadro clínico deste animal está associado com a infecção. Além disso, o quadro principal, que era a queixa, que era indigestão vagal, também pode estar associado, porque, como nós observamos, havia uma úlcera na região do pilório que justifica o quadro de infecção pelo vírus. Além disso, na inspeção do abomaso, nós observamos uma úlcera na região do piloro que justifica o quadro de indigestão vagal. Bom, até aqui nós tratamos deste animal, ou seja, de um indivíduo. Então, nós podemos dizer que nós temos o diagnóstico tanto da causa de todos os sinais clínicos apresentados por este animal. Por outro lado, nós temos que interpretar que este exame que identifica que este animal é um persistentemente infectado, não traz consequências apenas para eles. Eles indica com segurança que neste rebanho existe circulação do vírus da diarreia viral bovina e este vírus é uma potencial causa de perdas, principalmente perdas reprodutivas. Ou seja, nós temos que separar o que é a questão deste animal, que é uma questão individual, e que essa doença das mucosas, em princípio, tem poucas possibilidades de trazer sérios prejuízos econômicos, ou seja, a morte de muitos animais. Por outro lado, quando nós temos persistentemente infectados em nosso rebanho, isso é uma evidência de que há circulação viral naquele rebanho. E outras perdas, principalmente perdas reprodutivas, podem ser muito importantes. Então, é importante, nesse ponto, a gente frisar isso aí. Nós temos que distinguir o que significa a observação de um animal e o que esse resultado também significa para aquele rebanho do ponto de vista de risco. Então, vamos imaginar, de uma maneira hipotética, né, se esse animal não tivesse nenhuma lesão que pudesse ser associada à infecção pelo vírus da BVDV, mas mesmo assim ele tivesse apresentado este resultado positivo no teste. Então, nós não poderíamos associar as lesões à infecção pelo vírus, mas com segurança nós poderíamos dizer que naquele rebanho existe circulação do vírus e que essa circulação pode causar ou é um potencial causa de prejuízo econômico.